Se eu te perguntasse hoje qual é a maior prioridade do Fluminense na próxima janela, provavelmente você responderia zagueiro, talvez volante, talvez até um substituto para alguma saída importante. Mas então surge uma pergunta que está deixando muita gente confusa. Por que o Fluminense continua monitorando o Everton Cebolinha? E mais do que isso, por que um jogador do Flamengo ainda aparece nos bastidores como uma possibilidade para o tricolor? Quando você olha apenas para o nome, parece uma negociação impossível. Mas quando você começa a analisar todos os detalhes dessa história, percebe que talvez exista algo muito maior acontecendo nos bastidores. E sinceramente, eu acho que a torcida está olhando para o lado errado dessa negociação, porque o principal ponto não é o Flamengo, não é o salário, e talvez nem seja o próprio Cebolinha. Vamos entender. Nos últimos dias voltou a circular a informação de que o Fluminense segue acompanhando a situação de Everton Cebolinha. A notícia chamou a atenção porque muita gente acreditava que esse assunto já tinha morrido, mas aparentemente não. E existe um motivo simples para isso. O contrato do jogador está entrando em sua reta final. Isso muda completamente o cenário. Quando um atleta entra nos últimos meses de vínculo, a negociação deixa de depender apenas do clube. O jogador passa a ter muito mais poder de decisão. E é exatamente aí que a situação começa a ficar interessante para o Fluminense. Mas antes de falar da oportunidade, existe uma pergunta que precisa ser feita. O Fluminense realmente precisa de um jogador como Everton Cebolinha? Porque contratar por contratar não resolve nada. E quando você olha para o elenco atual, percebe que existe uma carência específica. O Fluminense tem velocidade, tem jogadores que atacam o espaço. Mas quantos jogadores do elenco conseguem quebrar uma defesa no drible? Quantos conseguem receber aberto, partir para cima do marcador e criar uma jogada praticamente sozinhos? Esse é justamente o perfil que o Cebolinha construiu durante a carreira. E talvez seja por isso que o nome dele continua aparecendo. Agora existe um detalhe que pouca gente está observando. Quando a torcida escuta Cebolinha, muita gente automaticamente pensa em uma contratação para aumentar o elenco. Mas será que o pensamento do clube é esse? Ou será que o Fluminense já está olhando para uma possível saída futura? Porque se existe um debate que divide a torcida hoje, ele passa justamente pelos pontas. E aqui eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Fluminense hoje tem pontas suficientes para disputar tudo o que pretende disputar? Porque quando o clube continua monitorando um jogador dessa característica, normalmente existe um motivo estratégico por trás. Mas nem tudo são flores. Existe um problema enorme nessa história. Na verdade, existem dois. O primeiro é financeiro. Estamos falando de um jogador que possui salário elevado. Mesmo que uma eventual transferência aconteça sem custos de compra, o salário continua existindo. E esse é um fator que pesa muito. O segundo problema é físico. Ninguém discute a qualidade técnica de Everton Cebolinha, mas as últimas temporadas foram marcadas por lesões e interrupções. E aí surge a grande dúvida. Vale a pena fazer um investimento pesado em um jogador que precisa recuperar sequência? Essa é a pergunta que a diretoria certamente está fazendo nesse momento. Porque tecnicamente ele agrega, mas financeiramente e fisicamente existem riscos. E talvez seja exatamente por isso que o Fluminense ainda não tenha tomado uma decisão definitiva. O mais curioso é que a história está apenas começando, porque a cada semana que passa, o contrato se aproxima do fim. E quanto mais próximo do fim, maior fica o poder de negociação do jogador. Por isso eu acho que essa novela ainda vai render muitos capítulos. Agora eu quero saber a opinião da torcida. Se dependesse de você tentaria trazer Everton Cebolinha para o Fluminense? Ou acha que o clube deveria investir esse dinheiro em outras posições? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ler a opinião de vocês.